Boa noite, meu povo. Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que estão aí esses véus? Todo mundo preparado? Boa noite, gente. Deixa eu só. Estão todas preparadas aí? Com os véus aí? Eu queria saber o que vocês estão fazendo com esses véus. Ó, joga todos fora, bota aí em um cantinho, que depois a gente vai fazer uma preparação com eles. Hoje vamos falar aí do véu da submissão. Vamos rasgar esse véu da submissão. E que prisão será essa, né, Bárbara? Prisão de portas abertas. De portas abertas, nada mais, nada menos do que isso. Gente, boa noite a todos. Deixa eu só dar um stop aqui no som, que eu nunca vi tanta coisa para monitorar ao mesmo tempo. É muito potencial, mas eu estou percebendo que mulher não é aranha para ter tantas mãos. Não somos mulher povo, né? Então, mulheres, sejam muito bem-vindas, estejam aqui conosco nesse novo dia, né, com esse novo tema aí com a gente. Vamos aí convidando outras mulheres, né? Então, é a chamada de boa noite, Bárbara Feitosa, trazendo, eu comecei a anotar os recados agora para não esquecer. Então, vamos compartilhando com outras mulheres, vamos sim. Quem não está inscrito no canal, vai se inscrevendo no canal da gente. Estamos recebendo aí os feedbacks de vocês. É muito bom estar com vocês, é muito bom receber os feedbacks e é muito bom perceber que existem mulheres interessadas em saber mais sobre elas mesmas, né? Saber mais sobre nós mesmos e, a partir daí, perceber que nós temos campo para nos empoderar, e também, como a gente vem falando aí durante essa semana, empoderar outras mulheres. Tudo isso aí. Então, é isso aí. Quem não está, aproveita, dá seu like. Embora a gente ainda esteja se adaptando com essa nova cultura, mas faz parte do processo aí da máquina do YouTube para poder fazer a divulgação aí para mais pessoas, para mais mulheres. Então, vamos aí nesse movimento. Hoje, em especial, às 19 horas, cedinho aí, então a gente quebrou aí a rotina do que a gente vinha de 2020, mas tudo certo, tudo no seu tempo, por conta de agenda também, a gente precisou se ajustar isso aí, mas a gente vai sim seguir com hoje, 19 horas, vai ficar gravado, quem não puder compartilhar no ao vivo com a gente, segue assiste depois, como tem acontecido assim de forma significativa, temos recebido assim bastantes contribuições, e isso para a gente alegra muito a gente, porque a gente também sai aperfeiçoando o nosso material. Não esquecendo, lógico, que a gente vai estar essa semana aí todinha, a gente falou sobre competição, a gente falou sobre culpa, falou sobre perfeccionismo, que bombou, né, em termos de resultado referente ao perfeccionismo, e hoje a gente vai falar sobre submissão. Pô, Bárbara, submissão, hoje, nos dias atuais, fazer uma palavra onde a mulher toma conta do mercado, como assim uma mulher submissa? Isso mesmo, muitas vezes a gente está se achando a porra toda e inconscientemente a gente está lá sendo submissa para aquelas perguntas muito sutis, muito singelas, do nosso companheiro no sentido de vai para onde, volta que hora, eu vou te buscar, eu te pego. Então, são coisas que muito velado levam a uma submissão. E a gente, sem nem estar atenta e nem perceber, a gente vai caindo aí dentro dessa submissão, muitas vezes velada, e quando acorda, às vezes está já dentro de uma relação completamente abusiva. Então, hoje a gente vai tocar muito nesse assunto, lembrando que falar de submissão, a gente vai falar de mulher que sofre, e quando eu digo sofre, muitas vezes não é a dor, mas é o sofrimento, que é aquela coisa que leva ao remoer. Por quê? Porque isso aí vai tocar em assuntos de abandono, de rejeição, de permissão, de pertencer, de querer fazer parte daquelas listinhas que a gente já falou. Então, se vocês perceberem, tudo está muito interligado. Tudo que a gente vem falando de segunda até hoje, se vocês observarem,
tudo está junto e misturado no nosso dia a dia e a gente não percebe. Então, vamos lá, Deja, senão eu não falo. Traz aí tua contribuição inicial aí para essa introdução de submissão. É um assunto tão gostoso, né? Falar de mulher, falar de coisas de mulher, é tão gostoso que quando a gente começa, a gente se empolga. É o nosso universo, é o nosso mundo, é a nossa forma de funcionar, é a nossa forma de contribuir com esse universo todo. E aí a gente vai se empolgando, gesticula daqui, gesticula de lá. Quando a gente vê, o papo já foi, o tempo já foi, e a gente falou, e a gente conversou, e a gente sorriu, deu risada e compartilhou. Verdade. E é isso que é gostoso, né? Nessa roda de mulheres, nesse círculo de mulheres, e mulher gosta disso. Mulher precisa, na verdade, o ser humano precisa desse compartilhar, precisa desse se relacionar. Mas a maioria das vezes, dentro do universo corporativo, isso só é possível na hora do cafezinho, né? Naquele momento ali do intervalo bem pequenininho, e mesmo assim olhando para o relógio para ver se não já está na hora de voltar. Então, esse compartilhar, esse bater papo, esse trocar experiências, trocar energias, faz parte e é essencial para a natureza feminina. Isso não é jogar conversa fora, isso não é deixar o tempo passar, isso é trocar experiência, isso é se apoiar. Ouvindo a história da outra, a gente aprende, né? A gente para e diz, caramba, eu não tinha prestado atenção que eu caía nessas armadilhas. Já aconteceu de eu estar entre amigas e surgia determinada situação. Estamos em um shopping e, de repente, surge aquela necessidade, aquela história assim, ó, vamos para tal shopping porque lá tem aquela loja que a gente queria ir, aqui não tem, tal, não sei o quê, e a colega vira e diz, mas espera aí que eu tenho que ligar aqui para meu marido para avisar que eu vou para o shopping tal. Tá bom, né? Fazer o quê? Avisa. Mas é aquela questão. Essas são as pequenas armadilhas, essas são as pequenas prisões de portas abertas que a gente não percebe. A gente não percebe no dia a dia que a gente vai caindo naquilo ali, caindo naquela necessidade que a gente tem de estar dando determinadas satisfações, de você estar em um determinado local, hoje eu vou me reunir com as minhas amigas, e aí de repente você recebe uma chamada em vídeo. Em vídeo? Chamada em vídeo, mas a criatura quase não me liga em vídeo. Mas está ligando em vídeo agora? Como assim? E aí, quando você não atende, por que você não me atendeu? E aí o pau quebra dentro de casa. Por que não atendeu a chamada em vídeo? Mas peraí, por que tinha que ser em vídeo, fulano? Por que tinha que ser em vídeo? E aí você não percebe, às vezes, que aquela chamada em vídeo, quando na maioria das vezes a gente acha que é só um carinho, a gente vai lá e atende, mas por que em vídeo? Né? Porque quer ver onde você está, quer ver com quem você está, quer ver qual é a companhia que está ali com você naquele momento. E a gente não vai percebendo, gente, que isso é uma forma de submissão, é uma forma de você estar, de você estar submissa ao outro. Eu sei que para muitas aqui isso até soa como, não, vocês estão exagerando, não é nada disso, não. Não é nada disso, é carinho, é atenção. Ele só quer cuidar de mim, só quer me proteger. E nada. Ok. Prestem somente atenção. Fiquem somente atentas a isso. Só preste atenção. Vai tirando o véu devagarzinho e começa a observar esse jeito masculino de agir. E começa a observar também o seu jeito feminino de agir diante dessa situação. Começa a testar, não atender a chamada ao vivo para ver o que acontece. Começa a testar, começa a experimentar, porque é assim que a gente vai conhecendo o outro, não é? A gente conhece o nosso parceiro quando a gente faz a primeira viagem. A primeira viagem a sós, a dois, é que a gente começa a realmente conhecer a pessoa, porque saímos todos dois do ambiente seguro, do ambiente da nossa casa, do nosso local de acomodação, cidade, amizades, todo aquele universo que a gente já conhece, e aí a gente entra em um ambiente diferente, e ali as pessoas se mostram como são, não é?
o dormir à noite, a questão de fazer as necessidades diárias do dia a dia, você começa a observar se é aquilo mesmo que estava lá postado nas redes, se é aquilo mesmo que estava lá nas fotos e nas imagens e nas mensagens. Veja, sem pegar pesado, sem pegar pesado. E existem coisas que a gente vai observando se é assim mesmo que a coisa chega. E aí, o que acontece? Indo para um período mais atrás, onde não existia essa questão de rede social, onde a coisa era mais no dia a dia, a gente vai para pontos que praticamente quem viveu foram os nossos ancestrais, né? As nossas mães, as nossas avós, com certeza passaram por isso, por questões de, mais as nossas mães, as nossas avós talvez não, de até ter o seu próprio dinheiro, mas precisar da permissão do marido para usar o seu próprio dinheiro. O dinheiro era dela, mas ela precisava da permissão para usar aquele dinheiro para ela mesma ou para casa, tinha que dizer o que ia fazer com aquilo. E aí a gente vai percebendo aonde está esse universo, aonde é que a coisa entra. E é por isso que o título da aula de hoje é Prisão de Portas Abertas, porque não tem uma chave, não tem uma faca, não tem uma arma na sua cabeça, não tem algo desse tipo lhe coagindo diariamente. A gente sabe que no mundo que nós vivemos ainda hoje, existe sim mulheres que vivem isso, não é? Aquela pressão psicológica, aquela fala mais diariamente ali martelando, mas muitas não vivem isso. E aí o que acontece? A porta está aberta, mas a gente não sai. A porta está aberta. Preso no banco, né? É aquele passarinho que a gaiola está aberta, mas a asa está cortada. E por mais que ele queira sair, ele não sabe voar. E aí não adiantou nada, aquela porta está aberta. Não é nem que ele não saiba, ele não pode voar. Não pode, não pode. É isso aí mesmo, amiga, não pode voar. E aí a gente somado a isso que a Deja traz, lembrando que quando a Deja traz a referência, né, de que nossas mães, porque nossas vós, eu acho que nem pegava no dinheiro a coitada. Isso, por isso que eu trouxe essa... lembrar que a questão das nossas células, né, aí a gente entra já naquela parte mais profunda, onde as nossas células, elas têm memória celular. Então, por mais que não, gente, as nossas células são compostas também pelos genes de nossas mães e nossas vós, e vem arrastando, e por mais que não, a determinada consciência, se ela não chega para que você altere esse pensar, e isso o Bruce Lipton já explica muito, né, na biologia da crença. Você transformar, mudar essa biologia com base no que você pensa e no ambiente pelo qual você está. Então, ter essa ciência de que o que a Deja trouxe para a gente é uma reflexão. Muitas vezes eu não despertei a consciência para questionar o ambiente em que eu estou. Eu não despertei a consciência para que eu possa, sim, lembrando que nossas células, cientificamente, já tem o histórico, né, provado que a cada 7 anos a gente é uma nova pessoa, porque todas as nossas células se renovam. Lógico que, gente, não é tudo de uma vez, você não morre e nasce de novo. Isso aos poucos, pouco a pouco, e nesse pouco a pouco que a gente convida para a questão do autoconhecimento, hoje eu tenho uma consciência, amanhã eu tenho outra, então eu tenho uma capacidade de fazer diferente, e dentro desse diferente eu trago minha célula para um ambiente mais saudável, e eu vou sim trabalhando essa memória celular que essa célula tem. Então, trabalhar aí o que a Deja trouxe lindamente. Quantas de nossas mães, para comprar uma caçola, precisava pedir o dinheiro para o marido, e o marido perguntava para quê? Para quê, né? Então, eu presenciei isso muito em minha casa. Lógico que tinha momentos que eu não entendia, então eu fui começando a entender quando fui ficando mais adulta, quando fui ficando mais adolescente, onde percebia que minha mãe tinha uma independência, assim, X, no sentido de financeira, ela tinha o barraquinho dela, vendia as coisas dela, no caso, plantava frutas e verduras, e tinha essa... Então, ela tinha a fonte de renda dela, mas quem cuidava do dinheiro, por mais que era meu pai. Então, ele sempre foi o mandante da casa. Só que isso, muitas vezes, é de uma forma tão velada que a gente não percebe que eu não precisaria pedir autorização para determinadas situações. Só que a gente entra naquela questão de
Por que ela não questiona esse marido? Por que ela não pergunta, por que ela não diz o dinheiro é meu, que eu também trabalhei, também tenho direito? Pelo medo, né? E a gente vem aí adentrar nesses medos, que é o medo de pertencer, o medo da rejeição, o medo de ser abandonada, de ser deixada ao reléu, porque a gente vai entrar num lado mais emocional, no sentido de como é que eu enxergo esse não que eu posso dizer? Não é não, Deja? Como é que eu enxergo esse não que eu vou falar para esse marido, para esse homem, para essa pessoa que me conduz? Ou melhor, para esse companheiro, né? Para essa pessoa que estaria ali lado a lado. E a gente está trazendo assim muito homem, mulher, muito relações, mas isso aí é em toda e qualquer relação, gente. Em toda e qualquer relação. Então, quando a gente entra nesse processo de submissão, muitas vezes é aquela submissão onde a gente não quer falar o que acha, porque muitas vezes pensa que vai ser ofensivo. E quando eu digo pensa que vai ser ofensivo, o ambiente vai questionar o que você está falando. O ambiente vai botar você à prova no sentido de por que se o ambiente está indo pelo lado A, você quer ir pelo lado B? Por que você quer ser a diferente? Por que você quer ser a reativa, a resistente, não quer? Então, é ter essa ideia de que muitas vezes a gente só pensa diferente do outro e muitas vezes colocar a nossa posição, colocar o nosso pensar diferente, que é o que eu diria aqui, na verdade a nossa situação, que muitas vezes eu penso diferente de Deus, e muitas vezes a gente ainda quebra uns pauzinhos e traz o porquê, eu estou pensando... Do mesmo jeito é dentro da casa da gente, do mesmo jeito é dentro das relações da gente, seja relação profissional, seja relação muitas vezes familiar, seja relação muitas vezes de amigos. Por que isso é tão difícil? Vamos lá, contribuam aí. Quem se sente nessa situação? Quem já viveu isso? Quem já viveu essa situação, né? E o que a gente está trazendo, às vezes, não é nem consciente, né? Na maioria das vezes, não é consciente, né? E eu diria que o fio da meada nessa questão aí da submissão está na questão do medo, né, de não pertencer. Esse é um dos maiores medos do ser humano. E é ele que trava a gente na nossa caminhada. Por quê? Qualquer passo que eu dou, né, nós somos seres relacionais. O primeiro ambiente, o primeiro núcleo que nós nos relacionamos é o núcleo familiar. Depois desse núcleo familiar, que há ali, aprofundando um pouco mais, a primeira relação que temos é com a nossa mãe. Depois da nossa mãe vem a relação com o pai. E aí, depois do pai, abre-se para os agregados, né, da família. E aí, depois, a gente vai para um ambiente escolar, da escola. E aí, sucessivamente, a coisa vai crescendo mais ainda, vai abrangendo outros universos, outros núcleos. E o que acontece? A partir do momento que, vamos pensar na questão de sair do núcleo família para ir para o núcleo escola. Nesse momento, existe uma ruptura da criança. Por quê? Quando ela sai ali daquele universo de casa, da família, e vai para a escola no primeiro dia e na primeira semana, existe um medo muito grande de não pertencer. Porque quando ela vai pertencer ao núcleo da escola, ela deixa de pertencer ao núcleo familiar. E é essa balança que a gente tenta equilibrar a vida inteira, porque para pertencer a um lugar, você deixa de pertencer a outro núcleo. Então, na mente da criança, a mamãe vai me levar para a escola e vai me deixar na escola. Pronto, meu mundo acabou na família. Meu mundo acabou na família. Não tenho mais família, tem só a escola. E agora? Entende? Então, a gente vive esse medo de não pertencer. E aí, é como se nós estivéssemos aqui em um universo, e quando a gente tenta dar um passo para frente, é como se estivesse faltando um dedo, é como se fosse arrancar um dedo e a gente fosse não mais fazer parte dessa mão aqui. É como se um desses dedos fosse sair. E essa dor de não pertencer mais a esse universo aqui, ela é
muito dilacerante. E aí, quando a gente tenta ser grande, quando a gente tenta ser maior, quando a gente tenta dar um passo além daquela gaiola, quem está na gaiola grita. Como assim? Você vai para onde? Quem pensa que é para ir para onde? E aí a gente para e diz, não, realmente, quem é que eu penso que eu sou? Para onde é que eu estou indo? E o que tem lá fora? Mas aqui está melhor. Será que lá fora eu vou ser aceita como eu sou aqui? Mas e será que aqui eu sou aceita? Mas aqui não está bom, está angustiante, está me fazendo mal. Mas aqui pelo menos alguém olha para mim. Então eu vou ficar aqui mesmo. E aí essas dúvidas todas, quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu assim? Isso passa na cabeça, na minha, sabe? É por isso que eu sei. Não é uma vez só no dia, não. É várias. É várias, porque a gente vai ali dentro desses papéis várias vezes a gente não é migrar, porque nós somos um ser integral, não tem como tirar da caixinha, a Bárbara falou isso lindamente ontem, não tem como pegar a Deja mãe, a Deja esposa, a Deja filha, a Deja, sabe, separar e botar cada uma em uma caixinha e dizer, agora você vai ser mãe, agora você vai ser... Não, gente, é um ser integral, nós somos um ser integral, e a gente vive essa integralidade na nossa vida, e a gente precisa estar atento a isso. E aí, quando a gente percebe que, para a gente existir, enquanto nós, enquanto eu, o que eu quero para mim, o que eu escolho ser para mim, eu preciso olhar para trás e pedir permissão para o outro e dizer ao outro, eu posso? Você deixa? A gente percebe que a porta está aberta, mas a gente não pode. Não consegue sair. A gente não consegue sair. E isso que você traz, gente, a Lívia contribuiu muitas vezes, né? Então, eu trago isso aí, o que a gente chama na constelação da lei do pertencimento. Aquela lei que, por mais que não é uma lei sistêmica, gente, não adianta, é tipo lei de trânsito, se burlar, vai pagar a multa. Então, a mesma situação é entender que, sistemicamente, nós queremos pertencer. Eu até botei um post essa semana falando sobre a ovelhinha negra dentro das ovelhinhas brancas, né? Onde, muitas vezes, a gente está dentro desse rol de ovelhas brancas, só que a gente é a ovelhinha que pensa diferente, que tudo que as ovelhinhas brancas acreditam não é o que eu acredito. Só que, a partir da hora que eu me manifesto nessa posição de colocar o não acreditar naquilo ali, o querer fazer diferente, o querer pular aquela cerquinha e não ser igual a todas as ovelhas branquinhas, eu sou excluído por aquele rol de ovelhas, porque ele diz, aquele é o estranho, aquele ali é o que usa tatuagem, aquele ali é o que não quer nada com a vida. Justamente porque o ambiente, ele tende a fazer essa pressão de pertencimento. E muitas vezes, pelo medo de não pertencer, a gente se coloca lá, muitas vezes numa posição inconsciente de submissão. Então, é entender que pelo medo de desagradar aquele meio, pelo medo de ser expulso daquele meio, e, gente, quando a gente fala de não pertencer, de desagradar, às vezes é muito sutil isso. E quando eu falo de sutil, é entender aquele sutil no sentido de que a pessoa simplesmente cala diante de você. Ou é aquele grupo de amigos que faz aquela festa, mas você não é convidado, esqueceram de você no convite. Ou é aquele grupo de pessoas que estão ali numa conversa maravilhosa, quando você chega, o assunto muda. Isso é uma forma sutil e singela de exclusão e afeta diretamente essa lei. E diante desse processo, desse conhecimento, de entender que isso acontece, de como nós nos processamos, nós nos posicionamos diante disso, né, que é uma questão de postura, é eu dizer, de boa, muito bem, fica com o que é teu, que eu sigo o que é meu. Por quê? Porque muitas vezes a gente, para conseguir seguir na vida, e quando eu digo seguir na vida, é nos nossos projetos, na nossa projeção do que a gente deseja, muitas vezes a gente vai ser obrigada para seguir o nosso coração e vestir aquela roupinha de ontem que eu falei, que é nossa pele, que é super confortável, que é nossa, a gente não se sente apertado nem folgado demais, a gente vai ser
convidado a desagradar o outro. E tá tudo certo, velho. Tá tudo certo em desagradar o outro, desde que eu não leve esse desconforto para mim para agradar o outro. E o que é que a gente vê muitas vezes? Eu visto a roupa apertada, o paletó apertado. Por quê? Porque eu quero agradar o outro, eu quero estar naquele ambiente, eu quero estar naquela conversa, eu quero estar naquele grupinho. E muitas vezes a gente vai levando isso aí, muitas vezes quando se olha, se perde, percebe que já não tá mais, já não é mais você, você deixou de ser você, você abriu mão de toda a sua essência, do que você acreditava. Por quê? Porque você passou a acreditar no que os outros acreditam, no que os outros ditaram que você deveria acreditar, não é isso? Então, deixa seu microfone tá fechado. As falsas verdades, né, amiga? Que é essas aí que ditaram pra gente e a gente acreditou do tanto que elas foram, né, faladas ali no nosso pé de ouvido, e aí a gente acreditou e trouxe aquilo como verdade, que é exatamente isso que a gente está fazendo essa semana aqui, trazendo essa luz, tirando esse véu, para que a gente pare e analise e questione, será que isso é realmente a minha verdade? Será que isso é realmente o que eu acredito? Porque não é cabível que a gente passe anos e anos fazendo a mesma coisa, indo somente no mesmo hotel o tempo inteiro, passando sempre pelo mesmo caminho, sem ter a permissão de fazer diferente. Gente, eu conheci uma pessoa, tem pouco tempo que eu fiquei assim, pasma, há 20 anos a pessoa vai exatamente no mesmo hotel, vai ao mesmo restaurante, senta na mesma mesa. 20 anos frequenta a mesma academia. Diz que já abriu não sei quantas academias no percurso que ele faz até chegar onde é na academia que ele frequenta. Ele diz que a academia que ele frequenta é toda antiga, os aparelhos tudo velho, se suja todo de ferrugem e tal, mas ele não consegue se inscrever nas outras academias. 20 anos. Aí eu digo, gente, o que é isso? É você não se permitir fazer diferente. E aí, quando a gente começa a conversar, a pessoa vai, caramba, eu nunca tinha prestado atenção que é realmente isso. Por que eu não me permito fazer diferente? Por que eu vivo repetindo esses padrões? E o pior é que dentro dos atendimentos, quando a gente faz ali o genograma, né, que é uma das ferramentas também que eu trabalho, acredito que Bárbara use também, a gente faz o genograma e a pessoa olha e diz, caramba, olha que meu tio também fazia assim, olha que fulano também agia assim. E aí você vai vendo que aquele padrão que você repete, algum familiar seu já repetia na família lá atrás. E aí você vai vendo que aquilo não é seu. Aquela mochila está cheia de coisas que não é sua. Você está repetindo padrões epigenéticos, que são aqueles que você traz, o que você herda, comportamentos. A gente não herda só cor de cabelo, a gente não herda só cor de olho, cor de pele, a gente herda, sim, comportamentos. E como herdamos comportamentos? E aí, nesse caso, a gente precisa perceber esses comportamentos que eu herdo até hoje, é porque é por submissão ou é porque realmente eu escolhi, não é? Vamos lá. Quando nós tínhamos aqui 5, 6 anos, nós recebemos dos nossos pais a seguinte orientação: não atravesse a rua sozinho. Essa foi a orientação que todos nós recebemos. Vamos lá com nossos 4, 5, 6 anos. Não atravesse a rua sozinha. Ok. Hoje, a pessoa aqui tem 43 anos. E aí, eu vou ficar na calçada aos 43 anos esperando meu pai e minha mãe me dar a mão para eu atravessar a rua? É cabível isso aos 43 anos? Não. Aí é que a gente percebe aonde está a submissão. Eu entendo hoje, com tudo que eu aprendi na minha vida, que não, uma pessoa aos 43 anos, ela já pode, sim, atravessar a rua sozinha. Ela já tem conhecimento, ela já tem autorresponsabilidade para isso. Então, ela não precisa mais esperar papai e mamãe pegar na mão, olhar para os lados e atravessar a rua. Ela vai e atravessa a rua dela sozinha, porque ela adquiriu conhecimento, autorresponsabilidade para isso.
transfere agora essa informação para tudo mais na tua vida. E olha, o que é na sua vida que você continua fazendo, que foi passado para você lá na sua infância, quando você tinha lá 5, 6, 7, 8 anos, quando você era criança, e que você continua mantendo o mesmo comportamento até hoje, esperando alguém lhe dar permissão para você ir e vir. Mas você agora já está numa idade que você, criatura, já pode andar com as tuas próprias pernas. Você não precisa mais, não é, Lívia? A Lívia está se estourando na risada. Achou aí, Lívia, alguma coisa que você continua esperando alguém? Foi por isso essa risada? Porque é assim. Existem muitos de nós, se a gente for olhar e pergunta como é que eu sei, porque eu descobri isso, coisas que eu digo, gente, meu Deus, eu estou fazendo isso até hoje, eu já podia estar fazendo isso sozinha, eu ainda estou lá parada, eu ainda estou aqui parada esperando que alguém me diga, vai, criatura. E nós, mulheres, temos isso enraizados. Por quê? Porque além de nós termos toda a pressão em casa mesmo, não é? De dependência que tiveram lá as nossas ancestrais, nós temos toda uma cultura, toda uma sociedade onde nós realmente não tínhamos permissão. Eu vou trazer uma informação aqui que quem nos segue talvez já saiba, porque isso já foi dito em outras lives nossas. Mulheres aqui no Brasil só veio ter CPF no ano de 1962, aproximadamente. Isso significa que antes dessa data, mulheres não podiam ter conta em banco. Se mulheres não podiam ter conta em banco, o dinheirinho delas, né, eles não podiam sofrer ali os rendimentos, ter acesso ali aos rendimentos, eles não podiam render. E aí, o que ocorre? Como era que a coisa acontecia? Ela precisava de um tutor para que isso acontecesse. Esse tutor era o pai, ou era o marido, ou seja, era um homem, era uma figura masculina. E por que será? Eu precisava de permissão para gerir o meu dinheiro. Eu precisava de um homem, de um tutor, para me representar na sociedade. Ou seja, eu precisava de uma permissão para eu ir e vir economicamente falando, financeiramente falando. E aí, hoje, quando a gente olha e vê muitas mulheres nesse nível, tendo essa dificuldade, é por acaso? Não, não é por acaso. Não é. Existe uma crença que está pesada, enraizada em todas nós. E isso é cultural, isso é social. Então, por isso nós estamos falando disso. Não é porque a gente quer tacar o pau em ninguém. Não. Porque o nosso intuito aqui não é falar mal de masculino e favorecer feminino, é buscar o equilíbrio, porque como já foi dito aqui nas lives passadas, todo ser humano possui a energia masculina e a energia feminina dentro de si. E a paz, a harmonia vai acontecer quando nós conseguimos integrar as duas energias. Então, todas nós temos, sim, a capacidade de gestar, de parir, de criar, de acolher, mas temos também a capacidade de fazer, de realizar, de impulsionar e de fazer as coisas acontecerem, que é a energia masculina da ação, do ir para o mundo. Todo mundo tem essas duas capacidades. Nós encontramos, né? Meu marido mesmo, ele é um homem que ele tem uma energia feminina até maior do que a minha. Ele é um homem mais acolhedor, ele é um homem mais calmo, ele está aqui do meu lado fazendo um monte de gestos aqui que vocês nem queiram ver, mas está aqui. Ele é assim, quem conhece ele, tem pessoas aqui que conhecem ele, e ele é assim, ele é mais tranquilo, ele é mais na dele, eu já sou mais para frente, eu já tenho uma energia mais masculina, sabe? Ele já tem uma energia mais feminina, e para a relação isso é ótimo, porque isso traz o quê? A harmonia e o equilíbrio. E é isso que nós precisamos buscar dentro da gente, independente do outro. Dentro de uma relação, é bom quando isso acontece em cada um, não é? Separadamente, porque quando junta ao equilíbrio. Mas isso a gente precisa buscar dentro de nós, porque todas nós temos isso. Márcia botou aqui, graças a Deus que eu sou responsável pelos meus atos e não estou nem aí porque a sociedade pensa.
Pois é, Márcia. E para que isso aconteça, tem que haver exatamente o que você trouxe antes, ser responsável pelos seus atos. Exato. Porque é uma questão de responsabilidade mesmo. E hoje eu fiz uma postagem lá nas minhas redes, porque quando a gente traz todas essas informações, gente, que a gente está trazendo essa semana para vocês, ocorre ali um desalento de, e agora? De quem é a culpa de tudo isso que está acontecendo comigo? Meu O que Deus! eu faço com toda essa informação? Pois é, o que eu faço com tudo isso? Tanta coisa, tantas verdades que eu tô enxergando agora. Eu sei que a Lívia está sorrindo. A Lívia está sorrindo. Tudo Fala verdade. aí, gente. Pois é, tá caindo um monte de ficha aí. Bota uma bacia aí embaixo, viu, Lívia? Para parar essas fichas tudo, minha filha. E aí, o que ocorre? A gente para e a gente pensa assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Tem que existir algum culpado por eu ter passado minha vida inteira com esses véus, tudo aqui na minha frente, sem enxergar nada disso. Precisa vir duas criaturas aqui agora para me dizer tudo isso que eu nunca parei para prestar atenção, que eu nunca ouvi, que eu nunca me dei conta disso. Eu sei, porque eu passei por isso, tá? Alguém me disse isso tudo lá atrás e eu fiquei assim, criatura de Deus, porque tu não tirou esses véus antes da cara, porque só agora. Mas chega a hora, o tempo de cada um e tá tudo certo. Tá tudo no tempo e na hora certa. E aí, gente, o que fazer? Não existe culpados. Não é sobre culpa que nós estamos falando, é sobre o que Márcia botou, é sobre autorresponsabilidade. Por quê? Porque se a gente for ficar procurando culpado, eu vou dizer para vocês, a gente não vai achar, sabe por quê? Porque quem nos ensinou, né? Nós fomos programadas para agir como nós agimos. Como analistas corporais, nós já temos informações lá nas nossas redes sociais no Instagram. Quem tiver curiosidade a saber, vai lá buscar, que nós temos muita informação falando sobre isso, sobre essas programações que nós somos, o nosso corpo, a nossa mente sofre para agir como nós agimos hoje. Então, como nós somos programados para agir como nós agimos hoje, fazer da forma que a gente faz hoje, os nossos pais também foram. E os pais dos nossos pais também foram. E todo mundo que está lá atrás também foi. Ou seja, todo mundo deu o que recebeu. Então não existe culpado. Existe o quê? O que eu vou fazer com isso agora? E aí, Bárbara, toca aí. O que vai fazer com isso agora? E assim, engraçado que a Lívia, rindo, traz para mim a reflexão, né? Pô, as fichas estão caindo. E quando a gente fala de ficha caindo, gente, é o que a gente falou na chamada, né? É um despertar. Vai ter mulheres aqui que passou por toda essa semana e talvez não desperte ainda. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos ter esse preparo, precisamos muitas vezes, eu lhe digo, eu falando de mim, porque teve coisas que eu olho para Deja, eu disse, Deja, eu já ouvi isso não sei quantas mil vezes, e hoje eu já escuto de forma diferente. E por quê? Porque o nosso sistema, naquele primeiro momento, ele não estava preparado. E o nosso corpo, gente, por incrível que pareça, ele tende a nos defender. Ele tende a nos defender de algo que a gente não suportaria, que algo que fosse levar a gente à noia, no sentido de ficar encucado. E a tendência descarta essa informação, velho. Olha para outra coisa, distrai aí, olha o celular, pega um caderno. Isso é normal do nosso organismo, gente. Isso é, como diz a Deja, fisiológico. O nosso fisiológico vai trabalhar dessa forma. E o que você falou, assim, me veio muita lembrança, que eu fiz uma anotação aqui, que muitas vezes, muitas de nós fomos criadas para não manifestar o que a gente sente. Ou seja, essa dificuldade de manifestar o que a gente sente, o que a gente pensa e muitas vezes o que a gente acha, que muitas vezes é diferente do ambiente em que a gente está ou do ambiente que a gente foi criado ali. Quando eu digo criado, é como o Deja está falando, nós fomos programados para achar que aquilo ali é o melhor. A gente se sente culpado, a gente se sente que está ofendendo as pessoas quando a gente se manifesta a nosso favor. É tipo aquela coisa, isso é verde. Não, isso é verde, não, isso é amarelo. Não, velho, isso é verde. Isso é verde. O cara, não, pô, é amarelo. De tanto o cara dizer que isso é verde, você diz, é mesmo, né? É verde, um verde puxado, bonito. Então, muitas vezes, por quê? Porque a partir da hora que a gente discorda do outro, a depender do ambiente, nós vamos ser excluídos, que nem foi o que a gente falou
cá atrás um pouquinho. Então, diante dessa manifestação, onde muitas vezes a gente fala algo e eu me coloco nessa posição, há uns dias atrás eu me manifestei de uma forma assim contrária, onde eu percebi uma resposta arredia e eu saí do local assim com aquele peso de consciência. Eu disse, velho, eu não entendi a resposta. E eu cheguei para a pessoa e eu perguntei, eu fui agressiva com você? Aí a pessoa... Não, mas não deveria ter falado daquela forma, naquele ambiente. E muitas vezes, uma cabeça, um pensar diferente dentro de um meio de ovelhinhas brancas leva à corrupção do ambiente, né? Porque muitas vezes as ovelhinhas brancas não estão vendo o que a ovelhinha negra foi lá e falou em alto e bom som. E a ovelhinha negra toma aquele cascudo singelo para que ela cale a boca. Por quê? Porque ela pode despertar nas outras ovelhinhas o que a gente chama muitas vezes de revolução. Então, quem é aqui que muitas vezes não foi chamado de revolucionária? Por quê? Porque trouxe um pensar diferente, trouxe um olhar diferente para uma situação que muitas vezes estava ali, entra naquela coisa que você está tão acostumado que você não vê que mudou. Você está tão dentro das rédeas que você não consegue enxergar o que está na sua visão periférica. E isso, gente, é a gente falar da questão de que muitas vezes a gente se sente sem valor em determinados ambientes, quando a gente se coloca dessa forma que o outro reage, a gente se sente desvalorizado. E esse se sentir desvalorizado vai levar a gente para aquela sensação, por isso que a gente falou da questão emocional, porque muitas coisas são emocionais. A gente vai falar, não vai ter dor física, não vai ter uma submissão gritada, expressa, mas vai ter aquela coisa sutil. Tem certeza? Você concorda realmente com isso? Aí já implanta aquela dúvida em você, realmente, eu não concordo, não. Por quê? Porque muitas vezes manter a nossa escolha vai levar a gente a pensar diferente e assumir as nossas escolhas. Então, é por isso que a gente falou que vai fazer o encontro das mulheres que escolhem. Por quê? Porque cada uma de vocês precisam escolher. E quando eu falo precisam, gente, não se sintam obrigadas. O precisar é no momento de cada uma de vocês. É vocês observarem e perceber que há algo diferente, que há algo dentro de você que grita por uma exposição, onde muitas vezes você não consegue se portar, onde muitas vezes você não consegue escolher, você deixa que o outro escolha para você. E por que muitas vezes a gente deixa que o outro escolha para a gente? Porque a gente tem medo de ser excluído. A gente tem medo de comunicar o que a gente gosta. Por quê? Porque pode ser que o outro não goste. E isso, gente, a gente entra numa questão muito emocional, porque muitas vezes é algo que você se sente rejeitado, que você se sente muitas vezes abandonado, onde o outro age com silêncio, ou muitas vezes alguma palavra sutil, mas você interpreta como uma agressão. De alguém que veio diferente de mim, deixa quieto com a minha opinião só para mim. Então, aí, ó, a Márcia traz justamente isso. Diante de algo que vejo, que a minha opinião é diferente, eu deixo quieto para continuar com minha opinião só para mim. Porque, às vezes, a sua opinião só para você entra naquele mundo. Quantas vidas você poderia mudar trazendo uma opinião diferente? Quantas possibilidades não poderiam estar abertas a isso? E lógico, gente, assim, quando a gente traz isso, não é de forma agressiva, não, gente. É de forma amorosa. Por quê? Porque a mulher traz a amorosidade. A mulher traz a sororidade, que eu treinei o dia todo essa palavra para eu não errar. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de se ajudar, de se colocar na posição de o que é que você precisa. Então, ontem foi muito engraçado que uma colega me deu um feedback que perdeu a baba. Eu disse, olha, velho, querendo, traz sua filha para cá. Isso é sororidade. Isso é se colocar, muitas vezes, à disposição de ajudar o outro que está passando por uma situação ímpar. E tá tudo certo, velho. Por que não ser esse apoio? Sair dessa concorrência que a gente vem falando aí desses dias todos, que se vocês observarem, os assuntos estão tudo interligados, onde a gente sai muitas vezes de uma questão física para uma questão emocional, onde muitas vezes a gente está ali focado no que
no que é visível, só que o que está nos matando, nos bloqueando e nos impedindo de acessar a nossa potência é emocional, é invisível. Vinha o horário, viu? É você entender que muitas vezes foge do nosso controle. Vamos lá, Deja. É que hoje você tem seu horário aí, seu compromisso. Quando você traz a questão do emocional, dentro do jeito masculino de agir e de fazer as coisas acontecer, isso é inexistente, não é? Porque o masculino, ele exclui o emocional. O emocional, as emoções, ela atrapalha na consciência masculina. As emoções atrapalham. Trazer a emoção para a roda é besteira, é baboseira. Isso é coisa de mimimizinho. Para que isso? Só vai atrapalhar. E aí é que está a diferença. O jeito feminino de fazer as coisas acontecerem, ele não exclui, ele agrega, ele inclui. E quando inclui tudo, o ser humano integral que somos, nós não somos emoções à parte. Não somos. Uma coisa que é bem interessante, quando nós somos admitidas em qualquer trabalho, nós somos admitidas pelas nossas habilidades. Mas quando nós somos desligadas, né? Na maioria das vezes, quando a gente não pede para sair, nós somos desligadas pelas nossas emoções. Como assim? É exatamente isso. Quando você entra, você está entrando por tudo aquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer, quais são os seus recursos, me conte as suas habilidades, me conte como você... beleza. Mas quando você é desligada, na maioria das vezes, foi a emoção que falou mais alto. Em que sentido? Olha, você, né? Talvez nem lhe digam outra coisa, mas você não se relacionou bem com o fulaninho da equipe, você não se relacionou bem com o chefe, você era uma pessoa intransigente na hora de ouvir determinadas coisas. Então, sempre a emoção. Então, como que você vai pegar na hora de uma negociação e você vai largar a emoção fora? Você vai dizer, a emoção aqui você não entra. Nós somos seres integrais. A emoção faz parte, gente. Ela está aqui todos os dias com a gente. Então, é essa inclusão que o jeito feminino traz. E é por isso que, mais uma vez, para que a gente consiga transformar esse mundo que a gente tanto busca, que a gente tanto quer, a gente precisa se empoderar primeiro. Mais uma vez, vamos lá? Primeiro eu me empodero. Quando eu me empodero, eu gero uma ação empoderada. A partir dessa ação empoderada, eu empodero outras mulheres. E as mulheres empoderadas empoderam o mundo. Beleza? Então, qual é o processo que nós estamos fazendo hoje? Nos empoderando aqui. E é isso que nós vamos dar continuidade na segunda-feira com o encontro de mulheres que escolhem. Escolhem o quê? Escolhem fazer diferente, escolhem se empoderar. Eu escolho me empoderar primeiro, eu escolho olhar para mim, eu escolho olhar para minhas escolhas, eu escolho olhar para os meus projetos, para os meus sonhos, para daí, forte, erguida, segura de mim, segura do que eu sei, eu seguir adiante. E aí, nesse caminho de seguir adiante, eu vou dando minha mão e resgatando as outras. Venha você, eu sei o caminho, eu já fui, eu já passei por aí. E aí a gente vai resgatando as outras e vamos juntas. E juntas empoderamos o mundo e mudamos esse jeito de fazer as coisas acontecerem. Vamos trazendo o jeito feminino de fazer as coisas acontecerem no mundo. Então, a gente precisa parar de achar que temos que ter permissão para estar nas áreas sociais da vida. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Eu quero estar na política, eu vou estar na política como mulher. Eu não vou para... O grande erro fatal da mulher é exatamente esse. Quando ela quer ir para os lugares com a força do masculino, com o jeito masculino de fazer a coisa acontecer. Vamos para o mundo, para onde a gente quiser, mas com o jeito feminino de fazer a coisa acontecer. Porque fazer a coisa do jeito feminino dá certo. Vamos tirar da nossa cabeça, da nossa mente, esse véu de que se emocionar não é legal, que fazer as coisas do jeito feminino é infantil. É infantil. Não.
Não é infantil. Não é. E assim, não é à toa que já teve aí pesquisa, né, comprovando que as empresas administradas por mulheres Sim. se melhor nessa pandemia. Exatamente. Justamente por essa energia, por essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio, de englobar, de não excluir. E por que, Bárbara? Porque agora, diante da pandemia, o que foi que afetou mais as pessoas? O emocional. O emocional foi abaixo. Então, o que foi que teve que surgir? Qual foi as empresas que se deram melhores? Aquelas que tinham mulheres no poder e que trouxeram, que tinham o quê na sua energia de liderança? O acolhimento, a cooperação, a rede de apoio, o amparo. Vamos lá. E aí a coisa foi mais adiante do que aquela relação. Você está com problema? Bora lá, meteu atestado, tchau, vai embora. Então, a gente começa a observar que cadê a rede de apoio? Não existe. Então, gente, é nesse nível aqui que a gente se despede de vocês. Até amanhã, tá? Porque amanhã tem mais, não acabou ainda tem véu para a gente tirar aí, e queremos deixar aqui para vocês a proposta para que vocês escolham, né, ser mulheres que escolhem, mas escolhem o quê? Escolhem você mesma, escolhem viver uma experiência consigo mesma para que possam se empoderar, para que possam olhar para os seus sonhos com mais desejo, com mais firmeza, com mais segurança e com mais leveza mesmo, com aquela sensação de dizer, o meu sonho tem valor. Eu posso, sim, escolher viver o meu sonho, independente do outro achar que não é a hora, que não vai me trazer dinheiro, não importa, esse é problema dele. O sonho é meu, ele tem que fazer sentido para quem? Para mim. E é isso que nós vamos trazer para vocês no Encontro de Mulheres que Escolhem na segunda-feira, dia 13/12, das 19 às 22 horas. O encontro custa R$40. A gente colocou um valor bem simbólico mesmo, para que todas possam participar e sair dali daquele encontro. A nossa proposta é que vocês saiam desse encontro com um plano de ação para 2022, fazer um 2022 diferente na vida de vocês, onde vocês possam olhar e dizer, caramba, eu estou com um projeto aqui na minha mão, eu estou com um plano de ação aqui na minha mão, para a partir do dia que eu quiser, até se do outro dia não esperar 2022, né, que não precisa, a gente tem a oportunidade de fazer diferente todos os dias, não precisa esperar o ano virar, né? A gente está falando aqui só simbolicamente, mas não precisa. No outro dia, se você já quiser botar coisa em ação, você vai ter condições disso, porque a gente vai fazer você olhar para os seus sonhos, olhar para os seus projetos, ver valor nele e fazer a coisa acontecer ali, olha, direcionada. Fazer a coisa acontecer de forma direcionada, te empoderando para que você, forte e fortalecida, empodere outras mulheres. E só assim nós vamos conseguir transformar o mundo ao nosso redor, a realidade ao nosso redor. Um beijo, um cheiro. Aí, mulheres, obrigada, gratidão. Então, estou lançando no grupo aí, em breve, eu a Deja, acredito que a Deja, porque eu vou entrar em aula agora, o cardzinho... Márcia está dizendo que ela dorme cedo, que você não é... Gente, amanhã vai ser 20/20, a gente volta para a programação, até porque a gente percebe que existem aquelas mulheres que é um horário mais confortável, tem criança, bota a criança para dormir, a gente entende isso porque a gente também é mãe, a gente também é profissional e a gente também tem as nossas demandas e a gente abraça todas essas demandas também, ou seja, a gente também acolhe tudo isso como acolhemos umas às outras. Então, gente, o card vai estar disponível, escolham estar com a gente, ou seja, façam a escolha de escolher o que vocês querem. E compartilhem, né, também com outras. Compartilhem isso aí com outras pessoas, as lives vão ficar disponíveis, estão aí gravadas, foi assunto, embora no evento a gente vá tratar algo direcionado já para a base prática disso aí, então vem com a gente, segue com a gente, se acha que não é o seu momento, compartilhe com outras pessoas, porque pode ser que seja, tá bom? Valeu, gente. Muito beijo. Obrigada a todos que estiveram até aqui com a gente. Compartilha, curte, se inscreve no canal e tchau, tchau. Gratidão, meninas. Beijão. Tchau, tchau. Boa noite.